Dançando com o Caos é um espaço para conversas que mergulham nas nuances, mistérios e oportunidades que uma travessia pode manifestar em nossas vidas. Através do encontro de diversos conhecimentos e vivências, buscamos tecer juntos formas sábias e criativas de lidar de maneira saudável com as travessias que fazem parte da jornada que é a vida. Eu sou Juliana Bley, psicóloga e mestre em psicologia, e venho tecendo há 2 décadas um trabalho que eu gosto de chamar de gestão da travessia. Um conjunto de recursos, estratégias capazes de apoiar pessoas na vivência de crises, transições, mudanças, seja na vida pessoal, na carreira ou no mundo dos negócios. Nos meus estudos e práticas com esse tema surgiu o livro Gestão da Travessia, Aprendendo a Viver e a Cuidar de Si em um Mundo de Ondas Gigantes, e um aprofundamento com o curso online e agora esse podcast Dançando com o Caos. Vento ventou, Nós vivemos num mundo em transição, entre escombros das nossas estruturas culturais e de costumes que nos trouxeram até aqui, e os espaços vazios que nos convocam ao incômodo e necessário exercício de experimentar novas formas de ser, de estar no mundo. As estruturas do mundo, como conhecíamos, derretem diante dos nossos olhos. Estruturas religiosas, geopolíticas, modelos de fazer dinheiro, de fazer negócios, poder, gênero, sexualidade, amor, está tudo em revisão. Quer a gente goste disso ou não. A esse imenso processo de transição eu chamo de travessia, de viver em um mundo de ondas gigantes. O amor e suas relações é um desses campos da vida humana que passa por questionamentos e embates profundos e radicais nesse tempo. Um tema imenso, com infinitas camadas e todas elas em franco caminho de ressignificação. O amor, o sexo, o casamento, o destino, a completude, a família, filhos, romantismo, fidelidade, separação. Está tudo sendo questionado agora. Cair de amor por alguém, encerrar uma relação, apostar num projeto comum, não ser correspondido, conviver no prosaico dos dias, se encantar com as delicadezas do outro ser, se desapaixonar, temer que o desejo do outro se vire para outro alguém, se separar, voltar para si, se apaixonar de novo, se decepcionar. Isso é uma pequena listinha da vastidão de processos que se vive no terreno do amor. Eles nos iluminam a face, mas também nos gelam o estômago. Nos colocam em lágrimas com a mesma intensidade que nos fazem suspirar. Talvez a gente possa dizer que amar é um estado permanente de travessia. E administrar esse caos de cores, nuances, sabores e temperaturas, para o qual o amor insiste em nos convidar, talvez seja um dos nossos maiores campos de aprendizado e amadurecimento pessoal que a gente tem nessa vida. E é sobre isso, sobre as travessias do amor, a minha conversa hoje com Alexandre Coimbra Amaral. Ele que é psicólogo, mestre em psicologia pela PUC do Chile, terapeuta de casais, famílias e grupos. Eu o vi pela primeira vez há muitos anos no programa Encontro da Fátima Bernardes na Globo, e eu fiquei encantado com seu jeito lúcido e poético de acolher e traduzir as coisas da saúde e da alma humana. De lá para cá, eu estou sempre acompanhando suas falas, do Café Filosófico, no podcast Cartas de um Terapeuta, nas suas entrevistas e também nas suas redes sociais. E eu fico sempre muito impressionada e encantada com o quanto a gente pensa parecido e valoriza parecido tantas coisas. A arte, os labirintos da alma, o nosso jeito de olhar para a sociedade. E isso me deixa com o coração muito quentinho, Xande, porque é muito bom a gente se reconhecer em bando, né? Seus livros são uns abraços deliciosos, eu tenho vários, e tem apoiado muita gente a lidar com crise, ansiedade, exaustão, com esperança. Um grande barqueiro de travessias. Que alegria te receber aqui, Xande. Seja muito bem-vindo nessa conversa. Nossa, que lindo isso. Você tem uma existência poética, Juliana, então, pessoas que têm existência poética me interessam, são parte do mundo que eu quero ter por perto para ajudar a construir, o que a gente acha que é urgente ser construído entre nós, né, Hum. humanidades. Que alegria. Então, muito obrigado. Eu também agradeço demais por esse papo. E queria começar te perguntando, na tua vivência, né, como terapeuta, como conhecedor, mergulhador aí das profundezas da alma humana, o que uma pessoa pode aprender sobre si e sobre o seu desejo através dessas vivências no campo do amor?
lembrando do Lacan, né, que diz que o ser amado é aquele que traz notícias de nós. Como que Uhum. você vê esse caminho de se conhecer, se cuidar, se apropriar de si, do seu desejo, tendo o campo do amor como essa escola? Eh, Nossa, que linda pergunta. Em primeiro lugar, agradecer pela poética da sua fala, né, que me convida ao melhor de mim. O amor, ele nos informa de um jeito enviesado sobre nós, porque, nós temos escutado demais nesse século que nós precisamos fazer experiências de autoconhecimento. Eu tenho um probleminha com essa palavra, porque eu acho que ela é uma palavra individualista. Hum, Porque ela é uma palavra que pode dar margem a uma interpretação de que se conhecer é apenas se fechar. Se fechar na introspecção, se fechar no silêncio, se fechar na própria lucidez ou na própria loucura, né, que nós 2 temos as 2. E todas as pessoas que nos escutam, têm os seus pontos de lucidez, os seus pontos de loucura que também são passíveis de serem escutados pelas próprias pessoas. Acontece que o amor é um processo, de consciência através da experiência mais visceral e mais, inadiável da vida. Não dá para adiar a experiência amorosa, né. Sempre que nós, renegamos o amor, nós adoecemos, né. Na hora em que nós deixamos de nos entregar a algum outro que nos importe de verdade, não a qualquer outro, nós adoecemos. Então o amor é uma necessidade atávica do humano. Mas ele é a experiência que visceraliza a vida, que, portanto, mexe com as nossas ilusões de controle, de racionalidade, né, de previsibilidade. E nós não estamos falando só de amor conjugal, não, nós estamos falando de todas as dimensões do amor. O amor entre mães, pais e filhos, o amor entre amigos, o amor entre irmãos, o amor por uma causa, né, o amor por uma experiência mística, o amor que está inserido nas experiências de fé. Então, independentemente da forma como esse amor se manifesta, ele nos define, né. Estar vivo é amar. uhum, Estar vivo é desejar o retorno desse amor. Só que o retorno desse amor às vezes vem, às vezes não vem. E quando vem, ele vem com o filtro de uma outra pessoa. Então ele vem sempre, sempre xoxo. Ele sempre chega, eh, "foé". Tem alguma coisa no amor que é sempre "foé". Tem uma coisa que é "uau" e tem uma coisa que é "foé" no amor. Então, o amor, ele é essa convocatória para a gente o tempo inteiro lidar com essa efervescência de desejar e se frustrar, né, de se conectar e se separar quando quer se conectar, se conectar quando quer se separar, se conectar quando quer se conectar, separar quando quer se separar, né. Então, dentro desses embates vinculares que o amor promove, o que o amor nos convida é uma pergunta fundamental: "Quem é você?", ah, né. E o que o amor nos diz é o seguinte: "Você é tantos quantos forem os seus amores". E você vai perceber a multiplicidade da sua identidade quanto mais você se entregar ao amor. Por isso é que eu disse lá atrás que eu tenho problema com a expressão autoconhecimento, uhum, porque fica parecendo que esse saber de si, ele
ele não é o que o Roman Ksnert, que é um estudioso sobre empatia, diz que ao invés da introspecção, a gente precisa exercitar mais a outrospecção, Ah, que que é maravilhoso. conhecer-nos a partir de como nós nos relacionamos com cada outro. Ah, por que que com essa pessoa aqui eu fico mais teimoso, com essa daqui eu fico mais flexível, com essa daqui eu fico mais submisso, com essa daqui eu fico mais autoritário, com essa daqui eu faço pontes, com essa daqui eu só crio muros, com Hum, essa eu falo mais, com essa eu me calo mais. é. Então, esses outros para onde eu direciono as flechas do meu amor, porque eu é que sou o meu real cupido, Sim. me devolvem essas notícias de mim, Hum, né. Então a experiência amorosa é uma espécie de abertura para o desconhecido, não do outro, mas de nós mesmos, que né. demais isso, porque a gente, no popular, no senso comum, a gente tem esse olhar para o amor, principalmente o amor, eh de relações afetivas e sexuais, mas também todas as formas de amor que você trouxe, como, esse lugar onde a gente vai descobrir o outro, né. E você traz esse outro essa outra camada que é: fique curioso com você enquanto você estiver com o outro, né. Use essa Isso. curiosidade para perceber quantos existem aí dentro. Se a Maravilhoso. gente for pensar, o trabalho do terapeuta é esse. Uhum, O trabalho do terapeuta é ficar cutucando o paciente, assim: "Você percebe que com essa pessoa, você é diferente do que você é com essa? O que que acontece uhum, aqui?", hum, né. Então, são pedaços de nós que vão se revelando infinitamente. Então, a aventura amorosa, ela é fascinante, porque a gente nunca termina, essa aventura de descoberta. exatamente, exatamente. E aí, isso já se conecta com uma outra questão que eu queria trazer, que também você tocou nela em alguns pontos, a da aventura amorosa, me chama muita atenção, né, na quando a gente está na escuta clínica, quando a gente está na escuta das pessoas, observando a vida das pessoas, o quanto, se tem uma sensação e talvez até um consenso de que a parte difícil, o grande desafio da aventura amorosa são os términos, são os lutos, são os encerramentos, mas eu também percebo que tem um baita desafio nos inícios, né, na entrega, no se permitir entrar nesse lugar, de descoberta de partes minhas que eu nem sei quais são e que podem inclusive me surpreender. Eu gosto dessa expressão em inglês, né, fall in love, a gente cai num lugar, né, cai num caldeirão de emoções, expectativas, fantasias, a gente fica meio alucinado, né, nesse momento. Então se apaixonar pode ser tão desafiador quanto se decepcionar. Olha, a paixão tem um autor da terapia familiar, que é a área, que me formou na psicologia, pelo menos na escuta clínica, né, chamado Gianfranco Cecchin, que é um Hum, italiano, conheço e ele. ele dizia que essa primeira fase do amor, a paixão, é a fase psicótica, da relação, porque os 2 estão alucinando Uhum. um sobre o outro, os 2 estão vendo uma miragem, Hum. né. E depois que o relacionamento vai acontecendo, a gente vai ajustando essa miragem ao real, né. O outro vai informando: "Olha, eu não sou isso". Só que na hora que a gente recebe essa miragem do outro, aquela fala apaixonada, né, "Você é tudo para mim", etcétera, a gente, não vai dizer naquela hora: "Olha, é o seguinte, eu não sou essa pessoa não, tá? Eh, eu preciso te contar todos os meus buracos para você atualizar a sua imagem". Por que que nós não fazemos isso? Porque nós nos embevecemos dessa imagem, né, que o outro constrói de nós. Então, esse início, ele é muito delicado, porque ele é a antessala de uma imensa queda. Ah. Depois da paixão vem um tombo, um tombo. Sim, agora eu estou entendendo que eu não casei com o príncipe, mas com a verruga do sapo, né. E
E o oposto também, né. Não somente por ser um homem e ter fator de risco para sapo e tal, Uhum. né, na nossa sociedade patriarcal, Sim, digamos assim, né, mas, esse ajuste dessa imagem, ele é muito sofrido, né. Agora, no nosso século atual, a gente está vivendo uma outra camada de complexidade nos inícios dos relacionamentos amorosos, que tem a ver com o que o Anthony Giddens fala num livro chamado A Transformação da Intimidade, que para mim é um dos livros que mais revelam como nós estamos amando no século XXI. Que ele diz que nós somos uma mistura de amor romântico com amor confluente, né. O amor romântico é esse que quer até que a morte os separe, né, e que a gente, envelheça juntos e que a gente construa um projeto longevo de vida. Eh, e o amor, eh, confluente é o amor que passa como um rio. São a os amores dos ficantes, dos peguetes, do Tinder, né, dos encontros fortuitos, que são um exercício de liberdade afetivo sexual que a gente não tinha no século passado, sim, né. Então o Anthony Giddens diz que a gente tem uma armadilha, porque a gente continua, bebendo na fonte do amor romântico, mas vivendo o amor confluente. uhum, Então, o que acontece é que no dia seguinte, depois do date, né, no Tinder, e a gente se encontra e etcétera, e no dia seguinte a gente não sabe se manda WhatsApp, se não manda, se manda texto, se manda vídeo, se fala que gostou, se fala que quer outro, porque tem alguns medos envolvidos nisso. claro, Tem uma certa cultura, transgressora, da identidade, que eu não posso parecer conservador. Né, então eu querer namorar, eu querer pode parecer uma coisa muito, careta em tempos de Tinder, né. Eu tenho uma certa performance, modernete, né, nesses aplicativos que faz com que as pessoas, usem outro tipo de máscara. sim, Né. É sim, uma máscara dessa performance descolada, como se não houvesse interesse em se vincular, como se nós não fôssemos seres vinculantes, né, e vinculares. Então, tudo era apenas uma brincadeira que foi crescendo, crescendo, me absorvendo, mas de repente eu me vi, assim, completamente seu. É sim, assim que eu vejo as pessoas no tempo do Tinder. sim, Então esses inícios, eles são marcados por um fenômeno que é esse medo de narrar o desejo da próxima fase da relação, com atuações, horrorosas, de forma abandonadora, que se chamam ghosting, sim, né. E que é uma falta absoluta de cuidado com o outro, né, uma absoluta objetificação do outro. Você é um pedaço de carne que, supostamente nós combinamos, então, supostamente está inscrito num determinado uso mercantil do corpo, através desse aplicativo, que está consentido, a gente vai só transar, então eu não tenho que te dar nenhum tipo de satisfação, né. tenho que ter Então a consideração leitura com você, porque eu não tenho nada contigo, né, nada isso, essa sério entre essa aspas, leitura essa leitura é mercantil, sim, de né, é consumo, um né. de consumo. Eu pego você na prateleira do aplicativo, consumo, veja o verbo que a gente usa, eu como, Uhum, certo? Eu sim, como e jogo fora. Então essa leitura mercantil, ela degenera a alma humana. Porque veja, isso aqui não tem em mim nenhuma caretice, nenhuma leitura de que os relacionamentos têm que ser casamento duradouro, todo mundo tem direito de viver a vida que quiser, como quiser e tá tudo certo. Mas, nós seremos sempre seres de vínculo, de encontros, né. de É, encontros e de enraizamentos. Nós isso. somos raízes e asas ao mesmo tempo. O Tinder faz parecer que nós somos somente asas, mas nós somos raízes. Então, na hora em que a gente começa a conversar com uma pessoa, já está fazendo um brotinho de raiz.
Sim, já tem É, vínculo sendo construído já ali. tem vínculo sendo construído. É, Então essa confusão faz parte, no século XXI, da complexidade desses inícios de relacionamento, sim. né. E Que o não precisa ser só no Tinder, pode ser num sim, baile de carnaval, pode ser, né, na casa de um amigo que você é apresentado, mas isso está posto na cultura agora como um dificultador da, vou usar a sua palavra preferida, né, da travessia para fases futuras do relacionamento. sim. Porque a gente vê, né, a gente tem 50 anos aí de lei do divórcio, de, pílula anticoncepcional e da possibilidade de começar a sair dessas regras, né, dessas dessas padronizações que a gente não questionava tanto antes, ou Isso, questionava num lugar mais subreptício, né, não podia ser questionado tanto publicamente. Ou seja, eu tenho o direito de não seguir casado com alguém que eu não quero seguir casado, eu tenho o direito de escolher não ter filhos ou ter filhos, eu posso ter vários casamentos na mesma vida, ou seja, é muito recente, né, Xande, na história da consciência humana, essa possibilidade de escolha de como que essa configuração amorosa ou de parceria de vida ou de, enfim, estruturação familiar vai acontecer. Então, de um lado, a gente está aí 50 anos depois, né, dentro dessa desse flerte com o consumir o outro, que é o Tinder, que é o aplicativo, que é essa coisa dos amores líquidos, e de um outro lado, também uma parcela das pessoas entrando num lugar de conservadorismo, de vamos, garantir o que sempre existiu, threadwives, né, e a tal da busca pelo retorno da família como ela deveria ser, enfim, sem, entrar, em juízo de o que é bom e o que não é, mas que também carrega esse outro lugar, pode carregar um lugar de superficialidade, né. Eu não tenho vínculo com essa pessoa, a gente não construiu uma intimidade, mas nós concordamos que vamos formar esse casal que as nossas famílias esperam, ou vamos ter essa rotina e essa vida tradicional como os nossos avós, né. Então, da minha do meu cheiro aqui, eu acho que dá para ter superficialidade, não entrega, não construção de vínculo, tanto de um lado quanto do outro, não sei se faz sentido isso para você. faz muito, muito. Esse retorno conservador de todas as sociedades ocidentais é uma tentativa de sustentação de uma narrativa, unicista Uhum, sobre os conceitos de vida, porque o Lipovetsky, o Gilles Lipovetsky, filósofo francês, ele antecipou esse risco na uhum, virada do milênio, e ele disse assim: "A gente está entrando numa época em que a gente está entrando numa pluralidade discursiva, então para qualquer coisa a gente vai ter um monte de discursos uhum, possíveis. uhum, Então, as definições que estavam no singular, elas vão entrar todas no plural, sim. né. O que é casamento, o que é família, o que é Gênero, gênero, né. A gente está entrando em muitos plurais, e isso abre uma fenda na sociedade que é assim: você vai precisar, aprender a conviver de novo. Isso dá muito trabalho, nossa, né. Eh, e se você for prestar atenção, o que o discurso conservador está reivindicando é assim: "Eu não quero aprender, uhum, eu não tenho que aprender. Eu já sei, eu uhum, já sei porque sempre foi assim". sim, sim, sim. Né. Então, no fundo, é um debate entre uma posição de aprendizes, e de transformação, de mudança, ou um debate sobre manutenção de estruturas de poder, de estruturas de privilégio, de definição de quem vai e quem fica, quem está dentro, quem está fora, Exato. né, quem está numa hierarquia superior e quem está na hierarquia inferior. Então, Sim. é uma negação a essas transformações sociais que estão acontecendo e que estão mexendo com esse tabuleiro do xadrez humano, E a né, nas angústia que sociedades. tudo isso traz, né, Xande, porque antes o único trabalho que eu como mulher jovem teria
seria ser elegível para ser escolhida por um bom marido, né. Isso, E ter filhos, e ser uma esposa exemplar, ou seja, o caminho estava mais ou menos traçado, né, o que é característica de uma cultura com costumes mais, menos questionados, né. isso, Quando a gente entra nesse questionamento todo, aí eu tenho que pensar, primeiro, se eu gosto mesmo de me relacionar com homens, talvez eu goste de me relacionar com mulheres, talvez eu goste de me relacionar com ambos. Eu também agora preciso pensar se eu realmente quero me casar ou se eu quero ser uma pessoa solteira com múltiplas relações. Ou eu posso ter um casamento, cada um na sua casa. Isso não era uma coisa a ser escolhida antes. Aí eu vou pensar se eu quero ter filhos ou se eu não quero ter filhos. Aí eu vou pensar se esse modelo relacional monogâmico me atende, porque talvez agora eu possa ter uma relação que tenha espaço para outros vínculos no meio de uma relação, entre 2 pessoas, ou seja, a lista de escolhas ela vai ficando muito angustiante, né, se a muito, gente for olhar desse ponto de muito. vista da vida do ser humano comum que estava com o destino traçado, né, ele ia tentar estudar para tentar entrar numa universidade, talvez, na melhor hipótese, fazer um concurso público para ter uma vida estável, comprar sua casinha no BNH, arrumar uma esposa, né, bacana para poder dividir a vida, criar os filhos. A gente tinha um prognóstico antes até os anos 80, vai, 90, talvez 2000, de trabalho, amor, relação, família, já meio prescrito, né. E aí, de repente, a gente se vê nesse momento dessa pós-verdade aonde, cara, essa lista toda de coisas, ela pode ser revista. E aí, essa qualidade de travessia amorosa que talvez a gente esteja vivendo, né, ou não sei, talvez esteja, em várias situações assustando pessoas que olham para tudo isso e falam: "Caraca, eu não dou conta de escolher tudo isso, deixa eu dar um passo para trás e voltar para o conhecido que funcionou. Funcionou com minha Isso, avó, funcionou com a minha mãe, todo mundo isso. ao redor viveu assim e não sofreu muito". Eu acho que tem tanta beleza na sua fala, Juliana. Primeiro, eu gosto muito da palavra que você usou, que é assustar. E essa palavra a gente usa quando a gente ainda está diante do espanto com um fenômeno muito novo na vida, né. E nós temos o direito ao tempo do espanto. Então eu acho que, em primeiro lugar, ninguém tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, ninguém tem que se letrar para todas essas coisas ao mesmo tempo. A gente pode perfeitamente começar uma vida a partir de um chão mais conservador e ir percebendo por onde lhe nascem as asas e como eu vou construindo a minha autenticidade para um lado, para outro, mas existem algumas posturas que, eu posso ter aprendido com a minha família, com a minha religiosidade, com a minha cultura, que me fazem muito bem, que me dão sentido de pertencimento e que são escolhas conservadoras, né. Então eu acho que a gente vai compondo esse mosaico, de pedaços, né, das nossas vidas através dessas escolhas e do que a gente topa assumir de risco ou não, porque não existe nenhuma escolha sem risco, né. Porque a gente precisa pensar no que é que esse desenho que você fez do que existia para a trajetória amorosa até os anos 70, 80, era um corredor estreito demais e que pouquíssima gente cabia nele. O problema é que não existia espaço para a palavra do desconforto sobre essa travessia, Aham, né. Não existia. As pessoas morriam, às vezes caladas, cheias de sintomas psicossomáticos, né, adoecidas, com relacionamentos adoecidos, mas tinha que cumprir lá o até que a morte os separe. sim. Né. Então, não é que existia uma única trajetória em que as pessoas se sentiam, representadas por ela e se sentiam, de boa com o que estavam vivendo. Existia muito desconforto, muita tristeza, Sofrimento. eh, sofrimento, uma sensação de perda de sentido na vida, Uhum. né, um embrutecimento na velhice, né. Não à toa a gente se lembra, de pessoas de 60 anos
nas gerações anteriores, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, sim, né. sim. Então, quando você abre possibilidades de vida, inclusive de recomeços, de novas travessias amorosas, de novas escolhas para a vida a qualquer transição de década, você está, rejuvenescendo a alma. Então, eu acho, por exemplo, interessante a gente pensar, né, a gente está aí vivendo o remake de Vale Tudo, e a Deborah Bloch é uma gata de 62 anos, gostosa, que está fazendo uma personagem que está passando o rodo na geral. Então é uma vilã muito sexy, muito cheia de tesão, que assume o seu desejo, né. E a Beatriz Segal, que é a Odete Roitman lá do nosso tempo, lá dos anos 80, era uma senhora toda enrijecida, Sim, né. E não é só porque era vilã, é porque a gente tinha uma transição etária naquela época em que o melhor já tinha passado. Né, e essa fase da vida era só o que restava de energia, de possibilidade, de desejo, de realização, uhum, né. Então, o amor tem essa componente nova, esse componente novo, né, no nosso século, que é a possibilidade dele, fazer nascer uma vida nova dentro da mesma vida em qualquer momento da existência, sim, né. é. Então, a gente por falar em Tinder, eu tive um paciente de 19, 20 anos, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, Juliana, que ele veio para terapia falando assim: "Eu preciso, só aqui eu vou poder te contar uma coisa, eu achei a minha avó no Tinder". Ah, que barato. E ele estava em pânico com Ah, isso, porque era uma senhora viúva sim. que estava ali se colocando no jogo Aham. do amor contemporâneo. Uhum. Certo? E no jogo do desejo, né, que é Sim. essa descoberta que a minha avó não é a dona Benta em Serrabodes de Oliveira com o seu tricô na cadeira de balanço, né. Minha avó é uma mulher transante, é isso mesmo, produção? Gozante e transante, tá na Transante e pista. transante. Então, Maravilhoso. essa experiência do amor, né, Uhum. na nossa época, ela é maravilhosa, Com cer né. A gente está escutando histórias maravilhosas de amores que estão fazendo pessoas renascerem profundamente. sim, e você vê, isso me lembra, né, acho que é anos 70 ou 80, aquela música da Violeta Parra, Volver a los 17, Sim, sim, né, aonde ela sim. traz isso, né, depois de viver um ciclo longo, né, 50 anos, num momento em que eu não imaginava que isso ia acontecer, eu volto aos 17, porque o amor volta a se enredar, né, e a brotar de novo e pedir seu espaço, né, esse lugar rejuvenescedor, maravilhoso. Então parece que tem aí, né, um cuidado, que a gente acaba fazendo, né, em práticas de terapia, em espaços mais seguros, mas que talvez muita gente acabe fazendo na internet e hoje até com IA e tudo mais, que é esse autocuidado nesse processo de turbulência que é a entrada no espaço da paixão, no espaço do amor, nessa outra, essa nova oportunidade que traz tanto o risco de você ser profundamente feliz e viver histórias, né, que criam essa vitalidade, como também o risco real da gente se envolver em golpes nesses aplicativos, situações de perigo real e ameaça à vida, né, pessoas desconhecidas. Tem muitas histórias, né, acontecendo de mulheres com esse perfil, 60 e poucos anos, super bem de vida, que estão na pista e que são abordadas por homens jovens que são golpistas, né. Eu tenho casos próximos aí que fiquei tendo contato mais recente de mulheres
que se abriram para esse lugar, para essa aventura do início de uma nova história e encontraram ali uma pessoa que estava ali, depois de um tempo se percebeu aplicando um golpe e aproveitando esse espaço para obter vantagem financeira, né. Então esse nosso mundo atual, hiperconectado, ele parece que traz ainda uma adrenalina a mais naquilo que já é muito, adrenalizado, que é esse processo, né, da entrada nos amores. Então tem uma gestão da travessia do amor que é interna, dos afetos, das emoções, do medo, da idealização, e tem uma gestão da travessia prática, né, que envolve o quanto de espaço eu dou, aonde eu vou me encontrar com essa pessoa, né, ou até nas travessias de término, né, como que a gente toma decisões financeiras e como que a gente lida com os filhos quando a gente se desliga de uma conjugalidade e precisa criar espaço para uma parentalidade, né, e toda essa Isso. complexidade. Eu te ouvi num podcast esses tempos, trazer uma reflexão falando até da tua própria vivência, né, de uma relação longa que se, reinventa, que se reconecta e desconecta, e foi uma fala muito linda que você trouxe sobre o poder da palavra na construção desse tecido, desse vínculo, né. Independente desse vínculo ser um projeto de vida a 2, um projeto de vida comum, ou uma história mais, passageira, né. Então, como é que você vê o lugar do diálogo nessa construção de uma relação que pode se manter na saúde, mesmo atravessando momentos de crise ou mesmo não sendo um projeto de vida comum? Como é que essas coisas se relacionam, saúde relacional e o diálogo para você? Bom, eu sou um ser tão dialógico, o diálogo é tão constitutivo da minha forma de me colocar no mundo, que eu não consegui uma me encontrar na psicologia, até que eu encontrasse uma psicologia que fosse profundamente dialógica. A mim nunca me interessou a psicologia só da escuta. Uhum. Eh, né, assim, eu acho que tem gente que se identifica mais com essa escuta silenciosa, né, do psicólogo. Eu sempre fui o converseiro. Eu sempre fui, essa pessoa que me vi sempre interferindo no diálogo, apresentando uma perturbação ao diálogo. Então, eu acho que o diálogo é uma ética de vida em mim, né, e eu levo isso para todos os lugares. Ontem à noite, Juliana, eu estava com a minha companheira Daniela, o meu filho de 18 anos, o Luan, e ele estava reclamando, falando assim: "Ó, na boa, eu vejo nas casas dos meus amigos é muito mais leve. Eu tenho inveja desses pais que não conversam, porque aqui eu acho que a gente tem um excesso". E eu acho que ele está coberto de razão, Uhum. coberto de razão. Então a reivindicação dele é muito justa, é genuína, é um retrato fiel, eh, da cultura em que eu estou imerso dentro da minha casa, que eu ajudei a construir e que eu construo com as minhas relações. Então, eu realmente, para conviver comigo, gente que gosta de conversar pouco, cai fora logo, Aham. né. Quem está comigo é sempre gente que quer construir junto, porque o diálogo, para mim, ele é a materialização da vida coletiva, sabe. Eu não acredito em projeto individualista de vida, eu só acredito na vida vivida coletivamente. E o diálogo é a forma de você lidar com os atritos do encontro do eu com o outro. E ser honesto com o que esses atritos provocam em você, como você lida com o que o outro não quer de você. É necessário para fazer esses ajustes que não terminam nunca, né. Dentro do casamento, dentro do meu casamento, né, que é um casamento de entre namoro e casamento já tem 27 anos, é muito tempo, né.
é muito tempo juntos. Eh, 28 quase, sei lá. Mas é por aí, 27, 28. Dentro do meu casamento, eu tenho a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida nesse aspecto, porque a Dani também é uma pessoa profundamente dialógica e a gente tem sempre foi, eh, meu melhor amigo é o meu amor. Então a gente sempre gostou muito de conversar sobre tudo, a gente troca ideias sobre tudo da vida, sobre o que a gente lê, sobre o que a gente assiste, sobre o que a gente escuta, sobre o que a gente sonha, né. Então a gente vive uma relação que se manifesta através do diálogo, né. É óbvio que esse diálogo, como qualquer diálogo de quem projeta essa aventura amorosa que é ligada também em coabitação, né, em um compromisso relacional que envolve filhos, isso vai ficando cada vez mais complexo, Certeza. né. Então tem tretas, tretas e mais tretas. Para resolver, porque tem pontos de tensão acontecendo o tempo inteiro na relação com os filhos, na relação com a família de origem, na relação com o trabalho, na relação com o tempo, na relação com a carga mental, com as responsabilidades, com os nossos papéis de gênero, com a sexualidade, com todos os aspectos de uma vida conjugal, a gente precisa sentar e conversar e atualizar e falar: "Eu não quero mais assim, eu quero assado". Deu certo até aqui desse jeito, mas agora eu estou querendo de outro jeito, essa dimensão da vida. Então, eh, tem gente, que olha para isso e fala assim: "Deus me livre, Sim. ainda bem que eu estou numa relação mais fluida, que eu não preciso fazer isso", né. Então, acho que a escolha por uma relação longeva é uma escolha que traz esse ônus de você repactuar o tempo inteiro, né. Sim. Eu acho que esse é o jeito dela continuar viva, com verdade, né, representando a sua faceta mais atual, né, e podendo reconhecer o outro cada vez mais, né. Mas eu posso dizer para você, Juliana, que, assim, eu sou muito grato à vida. Eu realmente me considero, como diz o Belchior, um sujeito de sorte. Sim, porque ter encontrado a Daniela nessa vida, cara, é muito mais do que a metade, eh, do que eu gostaria de ter alcançado na minha existência, né. O encontro com ela é de uma enormidade dentro de mim, é uma coisa tão grandiosa que quanto mais o tempo passa, eu olho para essa mulher e falo assim: "Meu Deus, é a pessoa que eu mais admiro na vida, tá aqui do meu lado. Não tem ninguém que eu admire mais do que essa mulher". Eu aprendo com ela todos os dias, não só pelo que ela é, mas como ela me provoca, como ela, me diz sobre os meus próprios desvãos, né. Como eu, posso me narrar também como um ser em desenvolvimento a partir do que ela me convida a ser, porque eu estou do lado dela, né. Então eu sinto que ela é entre tantas coisas, ela é assim, uma espécie de ampliação de consciência sobre a vida, sabe. Eu tenho aqui uma lupa de consciência para a vida do meu lado, dormindo do meu lado, acordando do meu lado. É extraordinário, uma mulher extraordinária, assim. Então, esse casamento ele se atualiza muito a partir dessa admiração absurda, profunda, tendente a inesgotável, sabe, que eu tenho por essa mulher. Que lindo te ouvir falar, assim, da sua companheira e dessa história, né, que vocês vêm tecendo. Eu acho que é um presente para a gente poder, testemunhar, a existência de uma relação longa e pulsante, né. Porque a gente tem, e muito também em função de todo esse histórico que a gente estava falando agora, cultural, social, moral, a gente tem inúmeros exemplos de relações longevas mortas, né.
Uhum. ou ou sem muita energia, né, aquela luzinha fraca, né, e talvez, essa não abertura de um, de outro ou de ambos para esse diálogo, como diz a nossa Geni Nunes, né, para essa artesania dos afetos, para essa costurinha que a gente faz todos os dias através desses momentos, desses desafios, dessas cordas que esticam e a gente aproveita e pode simbolizar, trocar sobre isso, né. Eu penso muito e também, né, assim como você, eu fiz a minha formação clínica também é em família, casais e grupos, em sistêmica, porque também não tenho condição de ficar só escutando, né, adoro essa possibilidade de troca, de construção. Há muito tempo eu já não atendo mais casais, mas eu sempre me espantei com a lacuna de intimidade nos casamentos e nas relações. Nossa, sim, Relações toda a longas, razão. médias e curtas. Gente que dormia junto há 10 anos, 8 anos, 5 anos, e não tinha coragem de dividir sonhos próprios ou, preferências, de carinho, de afeto, de sexo ou, coisas pequenas que incomodam, mas que as pessoas foram, não desenvolveram, repertório, coragem e confiança na relação a ponto de poder nomear esses elásticos, né, essas tensões que você trouxe, isso que nos permite ampliar a consciência, né. E aí essas pessoas estão lá, elas tomam café da manhã, almoçam, jantam, vão na casa da mãe no domingo, criam os filhos, têm uma vida até satisfatória, transam, mas não se conhecem. Isso sempre foi uma coisa que me chocou, assim, né, a intimidade sem intimidade, né, ou a convivência sem esse recurso de poder navegar no mundo do outro e deixar o outro navegar no meu mundo. Não sei se isso é uma coisa que, pra você também chama atenção. Como é que é? Como você olha essa questão da intimidade no amor? Olha, nossa, eu acho que você já disse tudo. Deixa eu ver se Ah, eu tenho mais alguma coisa para dizer, porque eu acho que a sua fala foi tão bonita e tão profunda. A intimidade, primeira coisa que ela leva tempo. Não é possível ser íntimo, numa relação muito líquida. uhum, Não existe intimidade ali. Porque intimidade tem a ver com um desnudar da alma, nos aspectos mais dolorosos da vida, uhum, né, nas tristezas, mas sobretudo naquilo que nos constrange, naquilo que nos deixa envergonhados de ser. uhum, Nessa hora, a gente a gente aumenta a intimidade, sim, porque você tem um parceiro, uma parceira que tem condição de olhar para você, se tiver também, eh, em conexão e, madura com as suas próprias vergonhas, né, de uhum, dizer assim: "Tá tudo bem, eu tenho as minhas, você não precisa ficar assim, a gente vai junto nessa vida". uhum. Então eu acho que é nesse momento que a intimidade se constrói. Ah, que legal. Então eu não acredito nessa intimidade performática da pós-modernidade, né, nessa intimidade, do self. A intimidade, ela é exatamente quando a gente desliga a rede, quando a gente não está para este terceiro, que é esse outro que nos vê, né. A intimidade, ela tem a ver com tempo de dedicação, tempo de escuta, tempo de privacidade. E no século XXI esse tempo é cronológico mesmo, concreto, Sim, medido em segundos, minutos, horas, dias, é verdade. né. Porque o que nós temos visto, por exemplo, eh, outro dia eu estava conversando com pessoas que são altos executivos e da área de recursos humanos, e eu fiz uma pergunta para eles se eles lidavam com os seus amores conjugais da mesma forma que eles lidavam com o trabalho. Hum.
com o mesmo grau de responsabilidade afetiva, porque existe uma responsabilidade afetiva com o trabalho, Ah, né. Eu gosto, eu quero me desempenhar bem, eu tenho um afeto ali envolvido nesse vínculo, obviamente, não é racional essa escolha é profundamente afetiva, né. E essa foi a pergunta mais acachapante, assim, ficou todo mundo meio de soslaio, assim, desviando o olhar, porque essa é a pergunta que não quer calar, né. Então, o nosso tempo tem ofertado pouco tempo para o amor. Então, ou a gente cava esse tempo, né, investe como uma contracultura, ou a gente vai viver amores ou superficiais na duração, ou superficiais na profundidade da intimidade. eu vi. Isso aí é, é uma encruzilhada, assim, você escolhe para que lado você vai, Sim, não tem jeito. sim. O mesmo também com filhos e com as pessoas que nos importam, né. Claro, Com a claro, gente mesmo, né, durante a a pandemia, fiz gente muitos trabalhos com as empresas, muito grandes também com relação ao autocuidado, né, e a minha pergunta era: "Vem cá, quem você põe primeiro na agenda? O teu chefe, a tua lista de tarefas ou você?", né. Porque como é que você vai, se auto-administrar e ganhar resiliência numa situação dificílima como essa de crise, né, da pandemia, com esse adaptações acontecendo em casa, no trabalho, com as crianças, toda aquele estresse adaptativo que a gente viveu, e se você não se colocar na tua agenda cronologicamente, assim, eu vou fazer atividade física, eu isso, vou almoçar na mesa e não na frente do meu Teams, na frente do meu computador, né. isso, Eu vou, dar banho nos meus filhos. Não é assim, alguém dá banho nos meus filhos, porque eu tô aqui atendendo mais um não sei o quê. É preciso ter tempo de si na agenda, né, do contrário, a gente realmente vira ratinho na rodinha, né, do hamster, e só se dá conta dessas importâncias quando elas não estão mais disponíveis, né, muito triste. A gente Ah, isso é a história de muitos homens que chegam no grupo, sabia? Eu ah, tenho um grupo terapêutico de homens há 8 anos, sim, sim. e é um grupo gratuito, quinzenal, aberto pela internet, e esses homens muitas vezes chegam falando assim: "Eu quero entender o que aconteceu. Hum, Eu sei que aconteceu alguma coisa, que eu perdi o meu amor, né, ela foi embora, uhum, e eu não sei por quê. Eu tenho suspeita, mas eu não sei por quê". sim, Assim, me causa profunda compaixão. sim. Porque ele realmente não sabe, Uhum, porque ele não foi ensinado a perceber, sim, né, não foi ensinado a dar importância para isso, exato. né. Então ele chega na hora dessa perda pavorosa, que ele se vê, assim, num imenso buracão, Uhum, né, assim: "Agora, o que que eu vou fazer? Assim, tem jeito? Dá para voltar? Dá para reconquistar? Não, tem que assumir essa perda, vou bola para frente, finjo que não está acontecendo, choro, se eu chorar eu vou chorar todas as dores que eu não chorei até hoje", eu tenho medo disso também, oh, com cer né. Então, assim, é muito, pra mim me gera uma compaixão profunda desse homem quando ele chega nessa condição, sabe? sim. De tamanha desconexão com os seus vínculos e os seus afetos, que é nesse vazio e nesse isolamento que a importância daquilo começa a ser percebida e reconstruída, né. Isso, E o que não deixa de ser um espaço de descuido, né, ou de negligência com aquilo que lhe sim, importava sem se perceber, né, que lhe importava. sim. Ah, que importante esse trabalho que você faz, viu. Eu honro ele profundamente, que a Muito gente obrigado. tem muita necessidade, muita fome, né, no universo das masculinidades aí de clareza, discernimento, autoacolhimento, percepção de si, e a sociedade inteira ganha com isso. Não são só eles, com certeza. Xande, para a gente ir caminhando para o nosso fechamento, uma última pergunta: como é que você dança com o caos? Como é que você se cuida nesse mundo de ondas gigantes? O que faz sentido para você nesse autocuidado aí, no meio do caos? Olha, eu tenho funcionamento
bastante caótico. Hã. O meu funcionamento tende a ser mais caótico do que muitas pessoas que eu conheço, que eu atendo, né, eu me reconheço nesse lugar, porque eu depois de muito tempo de vida, entre os 40 e os 50, eu entendi o que que eu era, eu sou um artista. Hum. Ser psicólogo é um pedaço da minha arte, da forma de expressão da minha arte. Mas o escritor, o psicólogo, o podcaster, o professor, estão todos dentro dessa grande dimensão identitária do artista. Então, eh, eu já conversei com vários artistas de várias, dimensões da arte, né, sobretudo quem trabalha com a arte da palavra, que é mais próximo do que eu faço, e fiquei muito tranquilo de perceber que nós, digamos assim, atravessamos o mesmo caos num barquinho meio furado, sabe, aquele barquinho de papel. Tirando a água com a canequinha. Isso, é. Então é o seguinte, esse caos, eu primeiro, desde muito cedo eu percebi que a minha vida, precisava ser muito coletiva, porque eu me vi muito limitado com muitas coisas da vida, né. Então eu assumi as minhas limitações e fui buscar ajuda. Então a minha vida é muito comunitária, é muito de dar e receber, de fazer pelo outro e também receber do outro. Não tenho a menor intenção de fazer tudo sozinho, não acho que faço nada sozinho. Gosto de ser apoiado, gosto de ser, eh, que as pessoas me digam coisas importantes que elas sentem sobre mim. Nos momentos de maior caos, que são momentos em que a gente se sente mais à deriva, né, mais num naufrágio dessa travessia, às vezes eu me recolho, eu choro muito, eu tenho uma necessidade muito, eu sou feito de lágrima, eu choro muito, eu choro de alegria, eu choro de emoção, eu choro de tristeza, eu choro de medo, né. Eh, então, nesses momentos de maior caos eu, às vezes, preciso me recolher para entender do que eu estou chorando. Ah, E eu só saio ali do casulo enquanto eu descubro que choro é esse. Eh, e e eu acho que esse funcionamento caótico, ele me dá também, por outro lado, muita intimidade com o caos. sim. Então, isso fez de mim, Juliana, uma pessoa muito adaptativa, com muito pouco medo da vida, Hum. muito pouco medo de mudar, sabe. Em 22 anos de casado, nós já moramos em 9 casas, Uau. em 3 cidades diferentes. Hum. E nós, eu já mudei imensamente em 30 anos de profissão, já fiz muita coisa, já deixei de fazer muita coisa, já abandonei muitos barcos e saltei para outros, sabe. E, portanto, o caos nunca me pareceu uma coisa assustadora, degeneradora, que precisasse ser organizada necessariamente. Legal. O caos para mim é fonte de criação mesmo, mesmo. Isso não é uma metáfora. Aham. Nos momentos de maior caos interno, eu produzo muito, muito. Quando nós estávamos na pandemia, eu escrevi 3 livros na pandemia, Sim. completamente louco. Então, o fato de eu ter intimidade com esse caos faz com que eu não tenha temor ao caos do mundo, da vida, e me sinto muito adaptativo. Nesse processo adaptativo a esse caos, eu crio muito, eu invento,
e tem confiança no caos. Eu confio no caos como uma entidade, que começa muito difícil e termina solar. Sim, sim. Você é legítima manifestação de uma expressão que eu uso muito, que é "abrace o caos", né. Não Isso, saia correndo dele. isso, Começou o caos, se abraça com ele, dança com ele, que alguma coisa de bom e de criativo e de diferente vai surgir desse lugar, com certeza, né. Que legal, isso. que alegria. Xande, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu estou aqui com o meu coração quentinho dessa conversa, que delícia poder te ouvir e trocar contigo aí nessas investigações, nessa degustação, né, dessa delícia que é a vida com todas as suas dores, todos os seus amores. Eu estou muito honrada, muito feliz mesmo. Eu estou muito feliz. Primeiro que eu adoro o que você diz para o mundo, acho que você faz uma convocatória muito importante para as pessoas aprenderem a lidar com transições, né. Isso é um aprendizado mesmo, não acho que é item de série, acho que a gente vai aprendendo a lidar com elas, parte do caminho da construção da nossa biografia. Então eu admiro muito o que você faz, a gente já, né, vinha se trocando, impressões um sobre o trabalho do outro aí pelas redes, mas como eu te disse, como eu gosto de conversar, eu sinto que a conversa entre adultos é como se fosse a brincadeira da criança. Né, que aqui através dessa ludicidade que se coloca nesse ato compartilhado aqui, a gente se conhece. Uhum. Então eu queria te agradecer por isso que eu acho que é uma oportunidade que a gente teve de se conhecer nessa outra dimensão, e é muito raro ter um lugar de entrevista em que a interlocutora faz um tipo de preparação e de roteiro com esse nível de sofisticação, que você propõe ao diálogo, que coloca sempre o diálogo, assim, bem com a barra bem alta, sabe, para eu Ah, saltar. Então as respostas que eu consegui dar começaram na beleza das suas perguntas. Muito obrigado. Obrigado ao seu público, né, por ter me escutado aqui, ter querido escutar esse episódio. Espero que a gente possa se encontrar aí mundo afora em muitos outros diálogos. quero muito também, gratíssima, gratíssima. Acho que a gente se conecta nesse universo da alma do artista, né, a serviço da arte de viver e de cuidar das pessoas e cuidar da gente, né. Te agradeço muito, muito, muito por tudo e que com certeza esse seja o primeiro de muitas outras trocas, viu. Obrigada de verdade. Obrigado. Descanso de mim, mas tudo bem. O amor é um desses campos da vida onde um mais um é sempre igual a 3 ou mais. Amar é como ir a um tipo de baile onde dançar consigo e dançar com alguém se alternam infinitas vezes na mesma noite. Como disse o psicanalista Jacques Salomé, sim, eu preciso do teu olhar, mas também preciso da minha própria palavra. O campo do amor, das relações de afeto e sexualidade, talvez seja um dos mais complexos da existência humana. Complexidade essa que estava camuflada por séculos de padronização, regras únicas para todos os seres, todos os corpos. Quando esses padrões começam a ser descortinados, como o casamento inquebrável, a obrigação de ter filhos, a monogamia como regra, o casal heteronormativo padrão, esse incrível e apavorante mundo de possibilidades que é próprio das conexões humanas pôde emergir diante de nós. E com ele a enorme oportunidade que estamos tendo hoje, nesse tempo histórico, de singularizarmos essa experiência, ou seja, de nos perguntarmos honesta e genuinamente: o que é amor para mim? Como eu posso viver isso? Como eu quero viver isso? O que é essencial numa relação de acordo com quem eu sou e com aquilo que eu preciso? O meu sonho é que a gente possa dizer sim para essa pesquisa, mesmo com todo o frio na barriga que essa liberdade toda traz. Sim para essa oportunidade que essa travessia nos dá de tecermos afetos e conexões que possam ter mais a nossa cara,
que possam ser nutridas pelo alimento do respeito por nós mesmos e respeito pelas pessoas com quem dividimos essa jornada. Esse podcast tem roteiro e condição de Juliana Bley, concepção e mídia por Camila Simielli e Juliana Bley, produção de Jéssica Jansen, edição de Alex Henrique, trilha sonora de Thaís Morel e apoio da DMT Palestra.